Liberdade de expressão e cancelamentos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos falar um pouco? Eu me chamo Diego Lauxen e essa é uma série onde eu falo um pouco sobre as coisas que eu penso em relação a assuntos do dia a dia, como é o caso desse que hoje está em alta, que é a liberdade de expressão e cancelamentos na internet. Mas antes de tudo, eu convido você para baixar o meu conto, que é o prequel do meu próximo livro, que será lançado dia 12 de outubro, A Grande Fila. Os links estão nos comentários. Eu quero começar esse papo aqui falando um pouco sobre a palavra liberdade de expressão. Note que, enquanto eu falo, eu irei sair um pouco da política. Eu quero pegar essa parada que é a liberdade de expressão e tentar trabalhar ela um pouco na questão da etimologia e do que isso significa para a nossa sociedade ou para nós. O que a gente pensa quando a gente ouve liberdade de expressão? O que você pensa? O que eu penso? Eu pego essas duas palavras, liberdade, que eu entendo como liberdade, e expressão, que é a minha capacidade de se expressar. Então eu entendo que seria meu livre-arbítrio de poder me expressar, de poder falar aquilo que eu quero, de dizer o que eu penso. Mas eu acho que nós temos que pensar um pouco mais profundamente quando a gente fala de liberdade. O que significa liberdade? O que significa ser livre? Quando o Estado te dá a liberdade, acho que a maioria das pessoas pensa que você pode fazer o que você quiser. Então, em liberdade de expressão, acho que a maioria das pessoas podem entender que elas podem falar o que quiser. Mas, por outro lado, temos que ver que, dependendo do que você falar ou do que você fizer, a lei irá te punir pelas coisas que você faz, mesmo você sendo livre para fazê-la. O mesmo vale para a liberdade de expressão. Você pode falar o que quiser, mas o teu limite é quando você calunia os outros ou você fala algo que você não poderia ter falado de acordo com alguma outra lei ou alguma outra situação. Então o meu entendimento de liberdade não é uma coisa que ela é universal, eu sou livre, tudo eu posso, mas eu entendo que a liberdade é uma palavra com limites. E nós podemos observar esses limites bem claros, não só na lei do nosso país, do Brasil, no nosso caso, mas também que a sociedade nos impõe limites. E indo mais fundo, a própria natureza nos impõe limites. Na natureza, nós não podemos fazer aquilo que nós queremos. Nós podemos pular do 9º andar de um prédio, mas eu arco com as consequências de cair lá embaixo e posso até perder minha vida. Então, na natureza, nós não somos livres. A palavra liberdade, ela talvez seja entendida de um jeito um pouco errôneo, de que tudo podemos, mas na verdade sempre temos limites. Há duas palavras que eu gosto. Eu gosto muito de pensar nessas duas palavras, que a liberdade é uma delas, mas tem uma que eu gosto mais ainda, que é o equilíbrio, ou o balanço, que tanto falam que a natureza tem, que a natureza balanceia as coisas. Nós ouvimos muito que o mercado se regula, mas o que é regular? É deixar ali, aquela coisa vai se estabelecendo, vai criando um padrão. Se você olhar por certa esfera, pode ser que pareça que as coisas se estabilizam, mas na verdade existem N variáveis que as pessoas que participam desse sistema estão controlando. Então, ou seja, a regulagem que tanto fala da natureza, mercado e tudo mais, ela não é uma coisa inerte que vai se regulando. As pessoas ou outras forças que existem vão trabalhando certas variáveis até que elas encontram o seu lugar. Só que nesse processo as coisas não se equilibraram, elas foram controladas, então, ou seja, elas tiveram forças externas trabalhando ali. Então essa palavra é uma palavra que tem também um certo não entendimento real do que ele é, assim como liberdade. E muitas pessoas pensam que ser livres é poder fazer tudo. Recomendo para quem quiser assistir o seriado Tiger King. É um seriado que tem ali a liberdade norte-americana enraizada nos personagens e dá pra ver de um modo muito legal como eles tratam a liberdade, como a liberdade para ter armas, para caluniar outras pessoas, ameaçar de morte, etc. Então aí trago uma frase que eu gosto muito, que é: a liberdade, ela não é absoluta, ela é garantida. O Estado te garante essa liberdade e ele também te impõe os limites para você poder ter essa liberdade. E o mesmo vale para a liberdade de expressão. O Estado, a sociedade, eles te dão essa liberdade para você se expressar, mas ela tem limites. Agora eu quero puxar um fio para uma coisa que está acontecendo muito na internet hoje, e claramente todo mundo já deve ter passado, não sofrido, mas visto ou participado o acontecimento do tal do cancelamento. Hoje nós vemos muitos cancelamentos acontecendo por aí, que é basicamente um linchamento virtual. Eu também escrevi um artigo sobre isso, está lá no meu blog, não deixe de conferir. E essa prática está virando muito comum, o linchamento virtual está acontecendo a todo momento. Toda semana tem um linchamento, XYZ são linchados, a semana vai Paola Carosella,
Mas o porquê que eu puxei esse fio da liberdade de expressão, que está acontecendo algo que eu considero meio grave, que é as pessoas acreditando que tem liberdade de expressão para cancelar as outras pessoas com mentiras. Ou seja, eu criar uma mentira sobre você e depois eu trago um grupo de pessoas para te cancelar na mentira que eu mesmo criei. Agora nós vemos como as coisas se entrelaçam, não é mesmo? A liberdade de expressão, a liberdade de expressão para mentir e usar essa mentira para difamar outras pessoas e depois ainda provocar o linchamento delas virtualmente. Você consegue ver o tamanho da gravidade, de onde isso pode chegar? Isso é muito perigoso. No fim dessa história, o linchamento sempre pode trazer uma coisa que é uma coisa que eu abomino, que é a injustiça. Se você está criando uma mentira para linchar uma pessoa, logo essa pessoa está sendo linchada injustamente. Tem muitos casos de pessoas que estão sendo linchadas por coisas feias que elas fizeram. Eu também sou contra o linchamento, apesar de tudo, apesar de eu achar que essa pessoa que cometeu um crime tem que ser punida. Mas a injustiça acaba fazendo com que essa pessoa seja punida por algo que ela não fez. Nós estamos vivendo uma situação nova para o nosso momento. O crescimento da internet e as redes sociais estão possibilitando que todo mundo tenha voz para falar, voz para também mentir. Para finalizar, existe um ponto que eu gosto de comentar bastante, sempre falo para meus amigos, que é o seguinte: eu vejo a internet como um mar. Que lá em meados de 1500, quando a era da exploração começou, o mar não tinha dono. Então logo veio a pirataria, barcos eram roubados, destruídos, veio os piratas que roubavam as cargas dos mercadores. Não demorou muito tempo até que os países começassem a regular esse mar para trazer uma certa segurança ali. Eu vejo a internet como um mar. Em algum momento vai ter uma regulação. Isso pode ser ruim, pode ser bom, eu ainda não sei, eu não tenho uma opinião formada. Pode ser que uma regulação da internet possa ser ruim para nós, sim, limitar a nossa liberdade de expressão, mas eu vejo isso como algo inevitável. A internet será regulada em algum momento, o Estado conseguirá saber o que você está fazendo, ele vai dar um jeito para saber o que tu está falando, quem tu é, quem postou um negócio na internet e vai te punir por aquilo que você fale, que é considerado crime. Então, mais uma vez, a liberdade de expressão também na internet será regulada. Então, como eu falei, eu tentei não trazer muito juridiquês aqui, porque eu queria trazer mais esse pensamento natural, que é o que a gente pensa no dia a dia, pessoas como eu que não entendem de lei, que sempre tem que estar pesquisando essas coisas para poder entender. Um assunto que está muito em alta, muita coisa acontecendo. Nós ainda vamos ver muita coisa pela frente. Então é isso aí, galera. Obrigado pelo seu tempo. Eu quero falar mais uma vez para ir checar o meu Conto a Grande Fila, ficar de olho no radar para o lançamento do Aurora Estelar, meu segundo livro. Aqui no final vou deixar minhas redes sociais, se tiver interesse siga, curta meu vídeo, siga no Facebook, me siga também aqui no YouTube e até a próxima.